deixa eu te dizer uma coisa. Quando a nossa vida tá uma bagunça por dentro, nenhuma agenda resolve. Por isso que a palavra que eu escolhi para 2026 é ordem. E hoje eu quero te contar o que essa palavra significa para mim e como que eu tô organizando o meu ano a partir dela. Calma, ordem não é sobre casa perfeita, uma rotina engessada, dar conta de tudo. Não é isso. Eu entendi que ordem para mim é como se fosse um alinhamento com o meu propósito. Eu vou te explicar. Não é só a casa arrumada, deixar tudo bonito, tudo impecável. É sobre criar uma estrutura para aquilo que eu acredito e para aquilo que eu quero construir, de fato, aconteça. Então, na prática, a ordem é clareza. O que entra, o que não entra na minha agenda, o que é prioridade, né? Então, o essencial antes do urgente. Ordem é ritmo, constância, intencionalidade, ter um padrão, sabe? Fazer do jeito certo, repetidas vezes. Então, eu já tenho isso organizado e aí eu consigo ter constância, porque eu tenho um padrão a seguir. É ter limite, é saber dizer sim e não para as coisas certas que estão alinhadas com o meu propósito e com aquilo que é prioridade na minha vida. Responsabilidade, cada coisa no seu lugar e cada pessoa com as suas responsabilidades dentro da casa. Bom, vocês sabem que a partir de fevereiro eu vou estar 100% em casa, né? Então eu trabalhava, já faz 10 anos que eu atuo na área de nutrição e eu vou fazer uma pausa a partir de fevereiro e me dedicar 100% à minha família. Tem um vídeo que eu falei sobre isso aqui, vou deixar linkado para quem tá chegando novo conseguir assistir e entender. Mas por isso que eu tô assim até empolgada com essa nova fase e necessitando de uma organização, porque isso é uma nova realidade na minha vida. Eu nunca vivi essa realidade de estar 100% dedicada à minha família, à minha casa e tudo mais. Então, eu acho que a primeira coisa que eu precisei fazer foi validar a minha escolha. Então, ficar em casa não é parar. É simplesmente mudar o centro das responsabilidades. Não é que eu vou ficar parada, não vou fazer mais nada. Nossa, a Ellen não trabalha mais. Não, eu mudei o centro das minhas responsabilidades e agora eu vou trabalhar de outra maneira, com outro foco. Então, daqui para frente, o meu trabalho passa a ser administrar uma casa que funcione. Não uma casa perfeita, impecável, mas uma casa que funcione, que as coisas andem. Trazer mais previsibilidade para a vida do meu filho, né? Então, ter uma rotina melhor para ele, que eu consiga estar mais presente no dia a dia dele. A base do corpo familiar, né, passa a ser minha responsabilidade, porque agora eu posso dar mais atenção para isso. Então, não é que eu vou parar, mas sim focar em outras coisas. Meu trabalho passa a ser o meu lar. E isso é grande, isso é nobre, eu preciso reconhecer isso. E isso precisa de estrutura. Não é simplesmente ficar em casa e ir apagando incêndio o dia inteiro. Eu não quero viver essa realidade. Eu já quero começar do jeito certo. Mas vamos então para a parte prática. Eu acho que é legal, ó, eu tô até com um caderninho aqui de algumas coisas que eu anotei. E eu acho que é legal vocês anotarem aí num caderninho para vocês. Primeira coisa que eu fiz, que eu recomendo muito que vocês façam, é pegar e anotar, meio que descarregar a mente, colocar tudo que te incomoda na tua casa, tudo que te irrita, tudo que tá em desordem, tudo que em 2025 tu não conseguiu colocar no lugar, tu anota, sabe? Escreve, sem filtro, assim, sem organizar nada, sem organizar pensamento, só bota pra fora, descarrega. Vou te dar alguns exemplos aqui pra te ajudar, tá? Por exemplo, todo dia ter que decidir o que comer, a cozinha que parece que não rende, o filho que não tem uma rotina clara, a casa que parece que tá sempre desorganizada, esse tipo de coisa, vai anotando. E antes de qualquer coisa, antes de organizar por setores, tudo isso que tu colocou aí no papel, botou pra fora, eu acho que é legal vocês terem essa informação. Eu resolvi dividir a minha vida por trimestres nesse ano, tá? Então, o meu trimestre não vai começar em janeiro, porque janeiro eu ainda tô atendendo no consultório, então mas o de vocês já começa. Então, vamos pensar o seguinte, o meu trimestre começa fevereiro, março e abril. Então, eu vou colocar as minhas metas e o foco nesses 3 meses. E depois, eu renovo faço uma avaliação, vejo que eu consegui cumprir, fica tudo mais mensurável, eu consigo enxergar melhor o que foi feito e o que não foi feito. E aí, eu renovo o foco do próximo trimestre, entende? Eu acho que isso vai ficar bem melhor, bem mais legal, menos sobrecarregado, melhor de mensurar, de olhar a evolução, de recalcular a rota conforme a necessidade, sabe? Então, dividir o ano em trimestres, eu acho melhor do que fazer metas para o ano todo, sabe? Vou trabalhar desse jeito esse ano, acho que é uma boa dica. Mas vamos lá, vamos separar por categorias toda
tudo isso que vocês colocaram aí no papel, tá? Eu dividi assim, ó, alimentação, rotina do meu filho, casa organizada, tá? Eu acho que esse vai ser o principal que eu mais quero focar agora nesse primeiro trimestre. Vamos pensar na organização da alimentação. Eu coloquei alguns tópicos aqui que eu acho que pode ajudar vocês, tá? Ter um cardápio base para semana, acho que isso vai ser importante, é algo que eu quero implementar. Saber o que eu tenho na minha geladeira, porque por muitas vezes, por exemplo, hoje é domingo, eu vou fazer sacolão, vou comprar as frutas, legumes, nananã, e aí muitas vezes alguma coisa ou outra vai fora, porque eu não tenho essa clareza do que tem na minha geladeira. Então, melhorar isso. Reduzir decisões diárias em relação à alimentação, isso já vai acontecer tendo esse cardápio, então eu não preciso estar tomando decisão toda hora. E cozinhar com mais intenção. Então, o que eu posso fazer? Já deixar pronto? O que eu preciso fazer na hora? Então, organizar mais a alimentação, tanto minha e do meu marido, quanto do meu filho. Nossa, Ellen, que trabalheira, precisa de tudo isso? Gente, eu acho que isso é para reduzir o trabalho do dia a dia. Para eu de fato poder, por exemplo, eu tenho muita vontade agora de começar a ler mais. Tem vários assuntos que eu quero voltar a estudar e tudo mais. Alguns assuntos novos que eu quero me desenvolver. E eu não consigo se eu tiver, como eu falei no início, apagando fogo o tempo inteiro. Então, se toda hora eu tenho que ficar pensando o que eu vou cozinhar, o que tem na minha geladeira, o que meu filho vai comer, o que meu marido vai jantar, eu não tenho daí tempo pra mim, eu não tenho tempo pra ler um livro que eu quero me desenvolver em alguma outra coisa. Então, tudo que eu puder deixar já organizado, que eu não preciso gastar neurônio pensando, porque já faz parte da rotina, isso facilita muito. A gente sabe, eu sempre falei muito sobre hábitos quando eu falava, né, mais focado para nutrição. Hábito nada mais é do que algo que tu automatiza no teu cérebro, tu faz de maneira automática. Se eu não tiver bons hábitos relacionados à organização da minha casa, de coisas básicas da minha casa, eu vou ter que ficar queimando o neurônio o tempo inteiro para fazer. Então, isso nada mais é do que automatizar as coisas. Mas, obviamente, no início vai exigir mais de mim. Vai exigir mais de mim organização, mais intenção, mais dedicação. A partir do momento que estiver alinhado, as coisas vão ficar muito mais fáceis e eu vou ter mais tempo para mim. Porque por mais que eu quero me dedicar muito para minha família, eu preciso estar bem, né? E para eu poder focar em mim, cuidar de mim, eu preciso então deixar as coisas o mais fáceis, automáticas e claras para mim mesmo. Tudo isso que eu tô fazendo, além de bem para minha família, eu tô fazendo um bem para mim. É a rotina do filho, tá? Também anotei algumas coisas que eu quero e aí pode ser que traga clareza aí pra vocês e ajude vocês. Horário aproximado pra acordar, comer e dormir. Sequência clara do dia a dia. Então, o que a gente vai fazer de manhã, o que a gente vai fazer de tarde, o que a gente vai fazer de noite. Menos improviso e mais repetição. Isso faz muito bem para a criança, né? Essa previsibilidade que hoje não tem, não estava tendo, né? No ano de 2025 não teve, porque cada dia era uma coisa. Tinha dia que eu ia pro consultório, tinha dia que eu tinha dieta para calcular, tinha dia que eu estava em casa, tinha dia que era minha mãe que me ajudava, tinha dia que, enfim. E aí tinha dias que era meu marido. Confusão. O Olive não tem muita previsibilidade. A gente fez o possível até aqui, mas eu quero melhorar isso, tá? Então, uma rotina mais estabelecida. Sobre casa organizada, é um tópico que tá aqui dentro das categorias, né? Então, tem alimentação, rotina do meu filho e casa organizada. Eu só não fiz aí, assim, um checklist de como que eu quero fazer isso no dia a dia ainda. Mas eu tenho algo muito claro na minha mente que nesse primeiro trimestre do ano eu quero organizar, eu não sei aí na tua casa, mas na minha casa eu tô precisando organizar, tipo assim, gaveta, armário, sabe? Que são coisas que, por mais que eu já tenha organizado, bagunça de novo e eu preciso fazer uma nova organização. E lavanderia, que é uma coisa que eu também quero organizar melhor. Assim, não tá uma zona, tá? Não tá, porque eu já tento no dia a dia manter e não sou muito de acumular coisa, então vejo que é coisa que tá sem utilidade, já vou despachando. Ou boto fora ou dou pra alguém. Eu já faz um tempo que eu tenho essa prática, mas ainda assim não tá aquela coisa bonita de abrir assim e dizer, nossa, que organizado, sei onde tudo está. E é isso que eu gostaria de focar agora nesse primeiro trimestre. Então, assim, a manutenção geral da casa, eu já tenho uma certa ordem. Pode melhorar? Pode melhorar, mas eu já tenho uma certa ordem. Mas nesse primeiro trimestre, o foco, já que eu tô dividindo por trimestres, o foco vai ser
armário, gaveta, realmente fazer um limpo. E conforme eu for fazendo, eu mostro aqui pra vocês no canal, porque eu acho que pode motivar. Uma coisa legal que eu acho interessante falar é que eu também anotei aqui o que não fazer agora, tá? Não tentar organizar a casa inteira de uma vez. Por isso que eu já dividi a minha vida em trimestres. Então eu não vou resolver todos os problemas da minha casa numa tacada só. Então, isso é importante. Não criar 1000 rotinas ao mesmo tempo, porque a gente é uma só. Não adianta se iludir que a gente vai conseguir fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, não criar 1000 rotinas ao mesmo tempo. Não ficar me comparando de maneira negativa com outras mulheres. Eu acho que a comparação ela é válida quando ela serve de inspiração. Mas quando eu começo a me comparar e me diminuir, dizer, nossa, ela faz e eu não faço, por quê e tudo mais, eu não consigo. Não, não é, eu não quero me comparar nesse sentido, mas sim me inspirar em outras mulheres. Isso sim, eu acho que isso ajuda. Eu amo me inspirar em mulheres que eu admiro. E não buscar a perfeição, porque de fato não vai sair perfeito. Isso aqui é uma base para eu me organizar melhor, mas não quer dizer que vai ser tudo impecável, tudo perfeito. E por fim, eu quero te dizer que quando tem ordem dentro da gente, o lado de fora começa a acompanhar. E é isso que eu desejo para o meu ano de 2026. E eu queria saber que palavra que tu escolheria, de acordo com a tua realidade, com a fase da vida que tu tá, que pode ser uma fase diferente da minha. Que palavra que pode dirigir aí o teu ano nesse 2026. E se tu ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Todo domingo tem vídeo novo. Eu espero que esse vídeo abençoe a tua vida, assim como abençoa a minha. Um feliz 2026 para nós. Um beijo, fique com Deus.